Boa noite, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, em Santa Cruz do Sul, nossa querida terra Santa Cruz. Estamos aqui e vamos nos unir em prece para que possamos juntos refletirmos novamente sobre os ensinamentos do nosso grande mestre, nosso amado Jesus de Nazaré. Pedimos aos irmãos de luz, aos nossos queridos mentores, nossos anjos guardiões, nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, que possamos nesse momento refletir com muito amor, com muita sabedoria sobre os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Selecionando para a noite de hoje o capítulo do evangelista João, que ao fazer a leitura dos evangelhos, que aliás é uma leitura que eu recomendo, muito interessante, a gente dar uma recordada nos evangelistas. O nosso querido João, no capítulo 5, tem uma passagem que me tocou, que me chamou muita atenção. É a passagem que fala sobre a cura de enfermos, a cura de um paralítico. Então eu vou dar uma resumida no capítulo, para que depois nós possamos fazer algumas reflexões em cima desse texto. Houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jerusalém, onde estava localizado, tem 12 portas. Uma das portas é conhecida como a Porta das Ovelhas. Esta porta é assim chamada porque por ali passavam as ovelhas que iam ser lavadas nos tanques para posteriormente serem sacrificadas. Junto a esta Porta das Ovelhas havia um tanque que em hebreu se chamava Betsaida. Costuma aparecer na literatura Betseda. Em volta deste tanque ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que, segundo acreditavam essas pessoas doentes, de tempo em tempo, um anjo do Senhor descia para as águas desta piscina e agitava as suas águas. O primeiro que descesse a piscina depois deste movimento provocado pelo anjo, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Junto com outros tantos que ali estavam, havia um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho uma pessoa
que me lance na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu faço um movimento para ir, outro desce primeiro do que eu e tira o meu lugar. Jesus, olhando para esse enfermo paralítico, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, ficou são aquele homem. Tomou o seu leito e começou a andar. E aquele dia era um sábado. Por isto, os judeus diziam para este homem que tinha sido curado, que hoje é sábado, não te é lícito tomar teu leito. E o enfermo respondeu: mas eu obedeci às ordens do homem que disse que eu tomasse meu leito e andasse. Então os judeus ficaram curiosos, queriam saber quem era esse homem. Quem foi esse homem que disse? Ele disse: eu não conheço, eu não sei, foi a primeira vez que eu ouvi. E quando olharam, Jesus não estava mais entre eles. E esta era uma das razões que os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia estas curas no sábado, um dia que era proibido nas tradições dos judeus. Passado, depois disso, um período, Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, porque não teria mais uma oportunidade e a situação poderia vir muito pior. Esta é uma parte do capítulo do Evangelho de João que eu pensei, selecionei e que nos servem para algumas reflexões. Primeiro, o questionamento de Cristo para este homem enfermo: queres ser curado? Qual seria a resposta espontaneamente que daríamos, né, sem nenhum pensar? Claro que eu quero ser curada, eu estou aqui há tantos anos esperando, né, a oportunidade de me livrar dessa doença, mas não. O que o homem responde, de certa forma, não surpreende, né, Jesus, porque como ele conhecia todos aqueles que estavam lá, e com certeza, como sabe das nossas intenções, dos nossos pensamentos, também sabia dos demais, inclusive deste a quem ele tinha curado. O homem não responde espontaneamente aquilo que seria uma pessoa normal responder. Ele responde o quê? Que ele estava ali há tanto tempo e que não tinha até então havido nenhum daqueles que o tivessem percebido e que o tivessem lançado na piscina, porque ele não conseguia sozinho fazer isso. Então, ele se sentia abandonado, porque no momento que ele fazia menção de ir,
outro já tinha ido na frente, se lançava à piscina e ele perdia a chance. Então, uma das coisas que nós podemos pensar, quando nós estamos numa situação desfavorável, quando estamos num momento de aflição, quando estamos passando por tempos de sofrimento, de dor, nós conseguimos expressar para aqueles que nos rodeiam o que o nosso coração está sentindo. Nós temos esta facilidade de abrir, de mostrar que a nossa alma está em sofrimento. Nós temos a humildade de nos mostrar frágeis, necessitando de ajuda, de alguém que nos estenda a mão e que nos ajude a caminhar? Ou nós nos fechamos, né, nos nossos sofrimentos, nos tornamos amargos, nos tornamos pessoas pessimistas e não aceitamos a ajuda de ninguém. Outras vezes, quem sabe, que também seria um fato para se analisar, o mendigo automaticamente passou a culpa para os outros. É um aspecto também dentro dessa resposta. Eu estou aqui, eu estou tanto tempo aqui caída, eu estou nesse sofrimento, porque nunca alguém me deu uma chance, ocasionou a possibilidade, me levantou, me ajudou a me lançar na piscina. Cada um vai por si, um vai primeiro e sempre me esqueceram aqui. Também nós temos, às vezes, este mau hábito de culpar os outros pelo sofrimento que nós estamos passando. Nós estamos vivendo um momento ruim, nós estamos tendo estas dificuldades porque o fulano não me ajudou, porque no meu trabalho não colaboraram comigo, porque meus colegas são muito competitivos e um não quer saber de auxiliar o outro com medo de que possam vir, a ascender em detrimento, quem sabe, da sua posição, da sua vontade de galgar um posto melhor. O outro, Nós temos muita facilidade de apontar nosso dedo para o outro. Dificilmente nós somos os culpados. Nós agimos certo, nós somos o Joãozinho do passo certo, nós tentamos sempre fazer aquilo certinho que está determinado, sendo amigo de todos, colaborando com todos, mas nós não recebemos em troca o mesmo tratamento. Nós não podemos ficar esperando pelo outro. Nós vivemos, e aí é um grande defeito, um grande problema moral na nossa sociedade.
Nós não estamos mais vivendo uma sociedade onde a solidariedade impere. Nós vivemos tempos em que a competição é o mais importante, né? Eu preciso ser o melhor. E assim a gente já percebe nas escolas, e eu sempre recomendava, no tempo em que ainda professora exercia a minha vocação, eu sempre conversava com os pais, e hoje em dia, quando alguém vem me pedir alguma sugestão com relação a indicar esta ou aquela escola, eu sempre procuro recomendar, principalmente na fase inicial das crianças, para aqueles alunos que vão iniciar no ensino fundamental, nos primeiros anos, procure não, em primeiro lugar, uma escola que vá valorizar a competição. Claro que hoje nós precisamos preparar também nossos alunos para isso, porque parece que todos entram numa escola já com a finalidade de sair da escola prestando um vestibular, né? Tem que ser aprovado para um curso superior. Mas nos primeiros anos, com as nossas crianças que estão com toda a sua personalidade, seu caráter em formação, vamos colocar numa escola onde o que importa é a sua verdadeira formação de um ser como um todo, um ser integral, um ser que é espírito também, né? Que não vai ser só aquele conhecimento dos conteúdos, né, de história, de geografia, que ele vai ser preparado muito bem em matemática e português, ele precisa ser preparado para a vida. E a vida que ele irá encontrar lá fora não é uma vida muito boa para todas as pessoas da mesma forma. Então, nós temos que preparar nossos alunos para que eles se tornem cidadãos do bem, para que eles se tornem pessoas do bem, para que a sociedade onde eles vão se inserir passe a ser uma sociedade melhor. Uma sociedade que deixe de ser tão competitiva e seja uma sociedade mais solidária. Vamos, então, sempre preparar nossas crianças e nossos jovens para auxiliar, para que nós possamos olhar as dificuldades dos que estão convivendo conosco também, e para que eles entendam que eu posso ter oportunidade, mas o meu amigo, o meu colega, também pode ter e tem o direito de ter as mesmas oportunidades. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós viemos aqui para crescer, para progredir, para trabalhar e para contribuir com o progresso do nosso planeta, mas dentro daquelas observações das leis divinas. Então, voltando lá à parte da pergunta de Jesus para ele, queres ser curado? Nós temos que ter muita clareza, porque Jesus está nos perguntando sempre. Tá? Mesmo quando nós fazemos as orações em silêncio e que nós estamos pedindo uma graça, certamente Ele está ali e conhecendo as nossas necessidades, e a nossa consciência percebe isso. Tu queres mesmo ser curado?
Nós temos vontade de sair daquela situação de sofrimento? Ou muitas vezes nós nos instalamos numa situação aflitiva, nós nos acostumamos a sentir a dor e nós temos dificuldade de abandonar aquela situação. Aquilo já faz parte, está entranhado em nós, é a nossa rotina, é amanhecer reclamando, é amanhecer dizendo, saindo da cama e já dizendo, ai, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Eu conheço muitas pessoas, e todos nós conhecemos, né, que num primeiro encontro com um amigo ou com um familiar, que a gente possa perguntar, como está? Como é que está teu dia? Passou bem a noite? Ai, meu Deus, eu estou com uma dor, eu estou na fase do condor, eu não dormi bem, eu estou sentindo uma dor aqui, eu não sei se eu procuro um médico. Não, mas já procuraste? Não, porque eu sei que isso faz parte da minha genética, minha mãe também era assim. E aí se forma uma ladainha que parece que essa pessoa não quer sair disso, porque ela tem prazer de ser vítima, né? Parece que muitas vezes nós temos necessidade, nós queremos chamar atenção, até uma forma de carência nossa, onde nós chamamos a atenção das pessoas pela dor. E não deveria ser assim. Nós deveríamos chamar a atenção das pessoas e nos tornarmos pessoas agradáveis pela nossa alegria, pelo nosso entusiasmo, pelo nosso abraço, pelo sorriso, por podermos ser aquelas pessoas que onde nós chegarmos, nós possamos irradiar luz. Eu tinha uma tia que quando ela vinha, a minha avó já de uma certa idade, era uma pessoa muito positiva, eu lembro, né, um caso assim que ficou. Quando a gente avistava, e naquela época podia sentar na calçada, né, e nós sentávamos lá, quando apontava na esquina essa minha tia, a minha avó já dizia, vamos ver do que ela vai se queixar hoje. Então já tinha se tornado uma piada. Era um motivo. Por quê? Porque a pessoa não se dá conta e ela pode chegar na roda que chegar, no ambiente que chegar. Ela já nem percebe mais que a presença dela se torna uma presença pesada, amargurada. Então, para isso, nós precisamos parar de colocar a responsabilidade das nossas dores nos outros e tomarmos uma posição, não respondermos como respondeu este enfermo. Nós queremos a cura, nós estamos dispostos a promover as mudanças que irão me oportunizar a cura? Será que eu não encontro nenhuma pessoa que me lance para dentro da água da piscina? Eu já pedi para alguém das minhas relações que me ajude a entrar nesta piscina? Ou eu me sinto abandonada à margem da sociedade e ninguém me enxerga? Então, nós temos os dois lados para refletir. Muitas vezes nós temos que fazer uma reflexão e fazer uma autoavaliação. Não sou eu que estou promovendo estes momentos difíceis da minha vida por ser como eu sou?
Porque o nosso dia a dia, as coisas que nos acontecem, são consequências de todas as atitudes, de todas as decisões que nós tomarmos naquele dia. Né? Tudo que passa a acontecer conosco, nós somos responsáveis. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio que não permite que nós possamos vir a querer colocar a culpa nos outros daquilo que está acontecendo conosco. Porque nós somos livres e nós podemos sempre escolher o caminho que nós vamos seguir. Agora, da mesma forma, também temos que reconhecer que a situação deste enfermo, deste semi-paralítico lá naquela piscina, também nos mostra que tem muitos que ficam à margem da sociedade. Porque o ser humano, como eu estava falando anteriormente, é muito competitivo. E ele esquece que tem pessoas que estão precisando de ajuda. Né? Então, nós precisamos estar mais atentos, nós temos que enxergar mais com o coração, para nós aliviarmos as doenças do nosso corpo, nós precisamos olhar para dentro para ver se a nossa alma não está doente, né? Se a nossa alma não está sofrendo de rejeição, de abandono, né? De falta de amor, porque a nossa alma doente, com certeza, vai refletir muitas dores e muitas enfermidades no nosso corpo físico. Então, vamos praticar o amor, vamos praticar o bem. E eu gostaria, a gente não tem, né, tanto tempo para refletir mais, tem muita coisa ainda, eu recomendo que vocês leiam, que façam uma leitura dos evangelhos, dos 4 evangelistas, tem muita coisa boa para a gente ler, pensar e aprender. E anda circulando pelas redes sociais um vídeo muito interessante, onde um rapaz, numa entrevista com outro senhor, ele estava contando de uma pesquisa que foi feita, onde eles constataram que quando a gente pratica um ato bom, quando nós temos uma atitude de bondade, e onde nós não esperamos retorno, quando nós praticamos um ato de caridade de forma desinteressada, no nosso corpo acontece uma descarga de ocitocina, que é um hormônio que nós quase poderíamos dizer um hormônio da felicidade. Diz que é o hormônio que é descarregado na mulher no momento do parto. Quando uma gestante está na hora do parto, que todos vocês, naquele sofrimento, né, na dor daquele parto, e que ela vê o resultado, né, o nascimento de um ser, do seu filho, ela recebe uma descarga de ocitocina no organismo que lhe dá um prazer enorme, tanto é que todas as pessoas, né, que passam por um parto normal, de muito sofrimento, de muita dor, depois elas estão radiantes, assim, eu não lembro mais de nada, eu estou só felicidade pura, meu corpo está leve. Então, fazer a caridade de forma desinteressada é saúde.
né? Porque no momento que nós fazemos, eu vou, então ele relata ali alguns fatos, que ele chegou num café, numa cafeteria, estavam 3 senhoras tomando café numa mesa, e ele tinha perdido a mãe já há muitos anos, e ele disse que lembrou da mãe naquelas 3 senhoras, nos momentos que a mãe saía com os amigos, e disse que deu uma vontade de ele pagar um chá, um café para essas 3 pessoas, e ele chegou na mesa e se aproximou e disse: eu poderia pagar um chá para vocês, porque neste momento eu voltei ao tempo em que a minha mãe ainda estava comigo e me deu uma saudade muito grande dela. Vocês me lembraram da minha mãe. Eu poderia pagar esse chá para vocês? E imediatamente uma das senhoras que estava sentada deu a volta na mesa, se abraçou a esse rapaz e desatou num choro, caiu em prantos e disse: faz 1 mês que eu perdi o meu filho, e agora te vendo com este ato, eu me recordei e estou te abraçando como se abraçando meu filho estivesse. Então, o que aconteceu nesse momento para aquelas pessoas? Um despejar do jato de ocitocina, né? Tanto ele que fez, que teve esse ato generoso, quanto as pessoas que receberam o ato e aquelas que estavam presenciando, todos recebem esse hormônio da alegria e da felicidade. Então, meus queridos, é a mensagem que eu posso deixar, né, para todos nós neste momento. Vamos fazer o bem para os outros, que nós estaremos curando a nós também, né? Então nós poderemos responder para Jesus: sim, eu quero ser curado. E eu agora sei como eu posso ser curada. Eu vou abrir meu coração, eu vou fazer um movimento de ir adiante, um movimento de deixar o que não me serve para trás, e um movimento que provavelmente no início vai me causar dificuldades. Eu vou ter que ter coragem para investir, para mudar de caminho, mas certamente eu vou receber muitas e muitas bênçãos e vou conseguir, então, fazendo bem e tendo oportunidade também de abrir meu coração e ver que as pessoas poderão chegar mais a mim e também me ajudar, eu vou também receber este hormônio da ocitocina, vou oportunizar que as pessoas recebam, e todos aqueles que estão assistindo um ato de bondade, um ato generoso, espontâneo, sem que vise de volta algum pagamento, todos nós estaremos recebendo cargas e descargas de felicidade. Por quê? Porque, na verdade, nós todos viemos e fomos feitos para servir, né? Então, se nós fomos feitos para servir, servir é a cura. As pessoas que estão com depressão, aquelas pessoas que sofrem de ansiedade, muitas vezes se modificam quando vão, às vezes, ajudar num hospital, ajudar num asilo, ajudar a cuidar crianças num orfanato, onde elas vão se doar voluntariamente, sem nada receber em pagamento, mas aquilo vai de tal forma lhe preencher a vida, vai dizer: meu Deus, como eu melhorei a partir desse trabalho. Por quê? Porque nós recebemos essa descarga de ocitocina
que é uma coisa física, um hormônio, e que vai ser o remédio que vai nos curar. E lembrando sempre que nós todos fomos feitos para servir. Servindo aos irmãos, nós estamos servindo a Jesus, que deu a vida por nós e que certamente por todo aquele sofrimento que ele passou de forma tão digna, porque ele estava fazendo tudo aquilo por amor. Meus queridos irmãos, muito feliz de ter conversado um pouco com todos vocês, que tenham uma semana muito abençoada e que breve possamos novamente nos encontrar, pedindo que neste momento Deus, nosso Pai, permita que sejam derramados sobre todos nós as suas bênçãos, bênçãos de cura, bênçãos de amor e de muita proteção. Que Jesus, nosso Mestre, e Maria Santíssima permaneçam conosco. Assim seja.